Olá pessoal, então eu vou trazer para vocês esse estudo da Lua de Sangue de setembro de 2015. Espero que vocês curtam. Deu bastante trabalho, mas vocês vão ver que interessante que ficou esse vídeo, irmãos. Nessa hora ali que foi a virada da jogada contemporânea da Rússia. Já foi então aqui checado a Super Lua de Sangue de 28 de setembro de 2015, que a Rússia interfere na Síria, irmãos. E aqui você pode ver que foi na festa dos tabernáculos em Israel, que foi sinal para Israel, porque a Rússia então vem e faz uma fronteira com o Estado de Israel, a intervenção na Síria. A Rússia interfere militarmente no conflito na Síria, mudando o curso da guerra e da história contemporânea da nossa época. Você vai acompanhar nesse vídeo, irmãos. Super interessante esse estudo, esse grande sinal dado pelo Senhor. Vamos lá então, irmãos. Aqui no X1, superlua e eclipse total ocorrem ao mesmo tempo na noite desse domingo. Irmãos, foi considerado como um evento raro, mas você verá que depois de essa superlua, depois nós tivemos uma triade, 3 superluas seguidas em 2018 e 2019. Esse é o ponto mais próximo da Terra, a Lua, que estará grande e luminosa, se vestirá de vermelho no final desse domingo 27, por dia 28. Começa às 11 horas, vai até meia-noite 23. Irmãos, continente americano até o Oriente Médio. O aviso aqui, eu vou mostrar então. Aqui, eclipse, segundo fenômeno conhecido como Lua de Sangue, aqui no Japão, Okinawa. Hoje parecerá cerca de 40% maior e 30% mais luminosa, explicou Santos Lins. A última combinação de um eclipse lunar e a superlua remonta de 1982. Segundo a NASA, a próxima não ocorrerá antes de 2033. Toda uma geração nunca viu esse fenômeno, disse Noah. Então você vai ver que a próxima superlua, ela na verdade já ocorre em 2018, irmãos. Na verdade ocorreram 3, 2018 e 2019. E como que essa informação então foi mentirosa naquele momento. Intervenção Rússia na guerra na Síria. Aqui marca dia 30 de setembro de 2015. Aqui a data é 2 dias depois do eclipse. A intervenção russa na guerra na Síria é uma operação militar. É uma operação militar que começou no fim de setembro de 2015. Consiste em uma série de ataques aéreos e navais feitos pelas Forças Armadas da Rússia contra o grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico, o ISIS. Operações terrestres pontuais feitas por forças especiais russas também foram reportadas. Os bombardeios e missões atingem outras organizações não jihadistas que lutavam contra o regime do ditador sírio Bashar al-Assad. Irmãos, então aqui começa as forças especiais, ou seja, exército russo por terra também atuando, além dos ataques aéreos, e não só atingindo o Estado Islâmico, o ISIS, mas também os rebeldes, que eram apoiados ali pelos americanos, também são alvos desses ataques. Entendeu, irmãos? Que lutavam contra o regime do ditador sírio Bashar al-Assad, antes da intervenção militar direta. Os russos haviam se limitado a apoiar momentaneamente em termos de armas o exército sírio durante sua luta contra a oposição síria e outros grupos. Agora não, né? Agora ele já entra realmente na guerra, irmãos. Então aí você pode ver, dezembro de 2015, esse sinal. Aqui, então a Rússia entra na guerra da Síria, junto com o Irã, com o Hezbollah e com o Iraque. Entendeu, irmãos? E aqui os comandantes, Vladimir Putin, né? E aqui o Estado Islâmico, que
fala se morreram, outras notícias falam que ainda não. Aqui, irmão, teve uma aparição do chefe do Estado Islâmico no dia 29/4 de 2019, enquanto eu rodava o vídeo aqui. O caso russo bombardeando alvos na Síria. Navios de guerra russos em ação no mar Mediterrâneo para dar apoio às operações militares na Síria, que não só ali dos navios, né, não só dos aviões que foram mandados também ataques, mas também dos navios, não só do Mediterrâneo, mas lá do mar Cáspio também. Irmãos, foram usados mísseis de cruzeiro. Militares sapatores russos ajudando na retirada de minas terrestres na região de Palmira. Região de Palmira é aquela região milenar ali, onde tem o templo de Pau, que foi destruído pelo Estado Islâmico também. Bem significativo essa questão de Palmira aqui em Síria. E aqui um Su-30 russo é escoltado um avião bombardeio Tu-169 sobre a Síria, um bombardeio russo e um avião de caça russo sobrevoando a Síria. Sistema de defesa antiaéreos russos S-400 e Panzer S-1 em Latakia, no noroeste da Síria, que Latakia é uma base aeronaval russa no litoral da Síria, assim como Tartus também, que agora foi alocada para a Rússia por 50 anos, para ser um porto comercial. Aqui, eclipse lunar 28 de setembro. Aqui então você vê notícia no Wikipedia. Eu tinha visto a notícia no G1. Aqui o local de onde ela foi vista. Que foi o aviso para a América. Que depois de 2015, como tem ter caído o Ocidente, desde então. Aqui o local dela, irmãos. Visibilidade. E aqui até no Colorado, em Denver, em Munique, na Alemanha. Enquanto essa lua ficava vermelha ali, irmãos, em toda essa região aí que você tá vendo, Nova York, Polônia, aqui desse lado europeu aqui também, ó, bastante no Oriente Médio também, ela foi alaranjada, vermelhada aqui, onde foi mais visível. Então, esse sinal aqui pro lado do Ocidente, dessa interversão ali tá a Rússia. Esse sinal estava acontecendo exatamente naquele momento. Estava ocorrendo. O envolvimento estrangeiro na guerra na Síria. Países que apoiam o governo sírio. Países que apoiam a oposição síria. Países com grupos que têm envolvimento com os dois lados. Aqui mais abaixo vamos achar os mujahidins, né, mas sempre interessante ali os que causaram o 11 de setembro a queda das Torres Gêmeas. A Rússia, que opera uma base naval em Tartus, na Síria, que é uma base militar russa pós-soviética no exterior, tem sido uma das maiores fontes de apoio do governo do presidente Bashar al-Assad, auxiliando com armas e suprimento desde antes da guerra civil começar. Os russos têm enviado apoio militar e técnico para os militares sírios. Esse foi o começo. E daí fala então aqui. Em setembro de 2015, foi reportado que as forças armadas russas estavam montando uma base na Síria, com soldados e equipamentos, incluindo veículos blindados e aeronaves de combate. Entendeu? Com o propósito de fornecer mais apoio e até de combater ao lado das forças do presidente Bashar al-Assad. Esta foi a primeira vez que havia sido confirmada a presença de militares russos no solo na frente de combate Síria, setembro de 2015.
ao final do mesmo mês, quando veio então a Lua, aqui no começo, quando a gente estudou o eclipse do Sol, quando estava sendo anunciado, né, todo aquele alvoroço, ninguém estava sabendo o que estava acontecendo, e que a Força Aérea da Rússia começou a lançar ataques aéreos, irmãos, contra os alvos de militantes do IA na Síria, do Estado Islâmico do ISIS na Síria. Apenas nos primeiros 6 meses de operações aéreas navais, mais de 4.500 pessoas foram mortas nos ataques. Isso nos 6 primeiros meses, irmãos. Teve uma ocasião ali que em 2 semanas o exército da Rússia matou 3.000 pessoas. A gente vai estudar na Lua de Sangue de julho de 2018, quando acabar a Guerra Civil dos Rebeldes e começa a guerra entre as nações na Síria. Então presta atenção, irmão, 4.500 pessoas em 6 meses. Primeiros, a Rússia foi acusada de ter bombardeio indiscriminado na Síria, matando vários civis. Setembro aqui, irmãos, também reportado. Os Estados Unidos e a Rússia discordam sobre o papel de presidente sírio na resolução da guerra síria. Então, nós tivemos a Assembleia Geral da ONU exatamente no mesmo dia do eclipse. Nós tivemos ali, irmão, ó, o Putin e o Obama conversando ali, irmãos, entendeu? Olha só pra você ver, irmãos, no mesmo dia que acontece esse eclipse, que a gente tá tendo essa diversão russa lá, o presidente Putin ali trocando tintim ali com o presidente Obama na situação, pra você ver essa chocada do Putin naquele momento ali, na Assembleia Geral da ONU, eles discordando, mas a Rússia já tava intervindo lá e ninguém tava sabendo, irmãos, esse lance aí, poderio mesmo, muito bom, cara. Falando durante a Assembleia Geral das Organizações Unidas, a ONU, o presidente norte-americano Barack Obama descreveu Assad como um tirano e principal culpado pelo conflito de 4 anos, no qual pelo menos 200.000 pessoas morreram. Ou seja, irmão, essa guerra já tem mais de 500 mil de mortos. Depois dele, 2015, mais 300.000 pessoas morreram, irmãos, nessa guerra. Incrível, cara. Já o presidente russo Vladimir Putin declarou na reunião de líderes globais não haver alternativa além de cooperar com os militares de Assad para tentar derrotar os militares do Estado Islâmico, grupo radical que dominou porções do território na Síria e no vizinho Iraque. A discórdia descortou dúvidas sobre como Obama e Putin poderão encontrar um meio termo quando se encontrarem mais tarde nesta segunda-feira. Tchim. Operação da Rússia na Síria pôs fim ao mundo unipolar. Isso já em 2017, a notícia. A operação militar da Rússia na Síria marcou o fim do mundo unipolar, declarou o representante especial do presidente da Rússia às relações das organizações para a cooperação islâmica, ex-embaixador da Rússia no Iêmen, Líbia, Tunísia, Vladimir Popov. Escolheria como ponto de partida o dia 30 de setembro de 2015, quando nossa Força Aérea Espacial entrou na Síria, disse Popov, sublinhando que esse foi um momento importante não apenas para o Oriente Médio, mas para todo o mundo. Então, irmãos, ali foi dia 30, mas no dia 28 já era reportado os primeiros tiros ali, exatamente no mesmo dia, caralho, pra você ver, irmãos, quanto magnitude, cara, que trouxe esse momento ali ao mundo. Rússia lança ataques aéreos sobre a Síria. Então aqui no dia 30/9, irmãos, também a notícia, você vendo ali, aqui... Aqui você tá vendo aí, irmãos, com os ataques, olha ali. Rússia faz novos ataques aéreos na Síria.
E aqui os americanos começam a acusar. O clube treinado pelos Estados Unidos disse que campo de treinamento foi atingido. Então, nesse momento, o dia primeiro ali, os 3 dias depois do começo dos ataques, então esses grupos armados ali pelos Estados Unidos que estavam derrubando o presidente Bashar al-Assad começam a reclamar que a Rússia está atacando eles, entendeu, irmãos? Mas não teve mais volta. Você viu a situação que os rebeldes não foram derrotados. A gente vai comentar tudo isso aí nesse vídeo aqui ainda, irmãos. A potência intervém na guerra da Síria. E volta a se contrapor militarmente ao Ocidente. E aqui até a China transporta contingente militar e armas para a Síria. Dia 28 aqui, irmão, só o poder naval aqui, ó. Site confiável, irmãos. Aqui a notícia. Dia 28 de setembro, um contingente militar da República Popular da China a caminho de Latakia, ali no litoral da Síria, no porto da Rússia, na Síria, e esperado a qualquer momento para o desembarque em portos da região. Outro navio chinês de transporte com carga militar também foi avistado na terceira-feira pela manhã, cruzando o canal de Suez, segundo o Diário Árabes. Cruzando ali, então, já ali onde tem o Egito, ali subindo para o Mediterrâneo, irmãos, o Mar Vermelho ali. Ou seja, olha só o que aconteceu na Venezuela aqui, depois daquela lua de sangue de janeiro de 2019, então começou a crise na Venezuela, daí veio a Rússia, e veio a China, e veio o Irã, a mesma coisa aconteceu ali na Rússia, a mesma coisa aconteceu ali na Síria, em setembro de 2015, aconteceu a mesma coisa naquele sinal ali, depois da lua de sangue, nós tivemos envolvimento, e depois da lua de sangue aqui em setembro de 2019 na Venezuela, e a lua de sangue foi aqui também, nós tivemos envolvimento aqui também, para você ver essas duas relações, como trouxeram essas duas luas, super luas de sangue, trouxeram esses acontecimentos também, você vai ver lá na frente isso tudo. Irmãos, e a China aqui, ó, 28 de setembro, transporte de contingente militar armas para a Síria. E aqui que eu falei, né, que foi falado que 28, o fim do mundo, setembro que ia ser o fim do mundo, teoria do fim do mundo no fim do mês, tá ligado? Fim do mundo, 23 de setembro de 2015, que falava bastante do dia 23 também, fim do mundo. Os motivos absurdos para a profecia do fim do mundo. Assombrado, 23, 28 de setembro, o início do fim do mundo. Entendeu, pessoal? Que foi anunciado que foi, na verdade, esse eclipse, essa mudança que aconteceu. O que traz de novo aquela imagem que eu falei, né? Que em 2012 a gente teve aquele terremoto 8.7 no final do calendário Maia. E depois a gente vai ver aqui também que em 2015, né, a gente viu que teve esse terremoto, exatamente nesse setembro, e foi falado também que ia ser o fim do mundo, que foi o penúltimo terremoto acima de 8 pontos. E o último terremoto acima de 8 pontos também foi aquele fim do mundo de 2017, que foi reportado também que poderia acontecer o fim do mundo, mas também foi o outro terremoto de 8 pontos acima. Essa relação dos 3 últimos terremotos acima de 8 pontos, e foram os 3 últimos fim do mundo anunciados pela mídia. Tá acompanhando isso aí nesse vídeo, irmãos. Ataques aéreos matam menos 52 na Síria. De acordo com a observação síria dos direitos humanos, bombardeios foram executados por aviões russos em regiões controladas por rebeldes. Moscou, uma das mais fiéis aliados do regime de Bashar al-Assad. E aqui você pode ver, irmãos, dia 28 de setembro de 2015, era o Sucop, a Praia das Cabanas, que morada aqui no Rio Grande do Norte. Aqui. Achei o site aquele mesmo dia aí que postava, Porque fiz habitar os filhos de Israel em Cabanas, quando tirei da terra do Egito. Esse Sucop
COP comemora então quando os israelenses andavam em Cabanas, quando saíram do Egito. Essa festa comemora foi exatamente no mesmo dia, festa das Cabanas, do Sukkot em hebraico, festa dos tabernáculos, festas das Cabanas, festas das tentas, festas das colheitas, entendeu, irmãos? Exatamente ali acontecer no mesmo dia essa festa também no dia da lua, sinal para Israel, né, lua de sangue. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Nossa, irmão, então fechou esse sinal. Olha só que interessante, hein? Em 2015 também aconteceu outras cositas mais, que eu vou dar uma exemplificada aqui, irmãos, pra gente então pular pra 2016. Repara aqui, irmãos, nos eventos que tivemos nesse setembro, que começou ali no dia 13, exatamente no dia do Shemitah, também aconteceu o eclipse total. Para você ver aqui, irmãos, os acontecimentos, exatamente ali no dia 13 que aconteceu o eclipse parcial do Sol, a gente acompanhou aí, e foi o Shemitah. Depois nós tivemos a festa das trompetas. Depois nós tivemos até a questão da luz cósmica, o ano internacional da luz, comemorado no dia 14. Olha que interessante isso, hein? O ano internacional da luz foi comemorado em 2015, exatamente em setembro. A gente sabe luz, Lúcifer, entendeu, irmãos? O Estado Teoro Islâmico, também apoiado aqui pela Unesco de 2015, no dia 14. Depois nós tivemos o reconhecimento da Palestina, reconhecimento da ONU da Palestina. A ONU reconhece a Palestina como um Estado, irmãos. Isso foi no dia 15. Olha só isso aqui, cara, aconteceu em setembro de 2015. Depois nós tivemos a peregrinação a Meca, irmãos. Depois nós tivemos o Dia Internacional da Paz, que é no dia 21 de setembro. Depois nós tivemos o Yom Kippur, judeus, que é o dia do julgamento, no judaísmo. No dia 23 a gente tem o CERN acelerando partículas na velocidade da luz, no entrave disso tudo, a máquina CERN também, que ela também tem um plano de abrir o portal até 2037, e até 2035, que é quando como digamos assim, tá até onde vai os estudos. Aqui depois no dia 23 foi o dia foi o dia ali dos sacrifícios pro Estado Islâmico. Irmãos, onde eles matam ali aqueles animais. Depois no dia 23, o primeiro Papa discursou o Papa aí é o primeiro Papa que discursou no Congresso Americano. O Papa estava lá, exatamente no dia 23 e 24, o Papa estava lá e foi o primeiro Papa a discursar no Congresso Americano. Depois no dia 25 nós temos o Papa aqui na Catedral de Nova York. Depois no dia 25 também a ONU, então, divulga aí sua agenda para 2030, os teólogos da conspiração também entendem aí que a ONU está com uma agenda para 2030 também bem conspiratória, assim, dita por alguns. Então foi aquele setembro também ali, dia 25, foi anunciado, irmãos. Aqui, quando acabava o dia das catástrofes, quando o caos climático iria começar no mundo, em setembro de 2015 também tinha sido anunciado ali pelo diplomata que tem acontecido. E depois no dia 26 o Papa tá ali na igreja de Filadélfia. Lembra que Filadélfia ali, a igreja de Filadélfia, irmãos? E tem Apocalipse, o aviso também. E leia a igreja de Filadélfia do Apocalipse para ver o que significou então esse momento também. E aqui depois o dia dos tabernáculos, que foi no dia 28, irmãos. Exatamente ali que a gente acompanhou aquela lua de sangue, então, a superlua última. O calendário do começo de uma nova era mundial aconteceu naquele momento ali. E esse setembro aqui de 2015 aqui, irmãos, nós já vimos a capa da The Economist. E nós também tivemos, então, quando eu falei ali o CERN. Então você pode ver aqui, irmão, só esse LHC do CERN, aqui no site do CERN. Você pode ver como que eles têm uma implantação também de 2015
até 2037 para eles conseguirem achar essa chave da passagem do tempo nesse LHC, nesse colisor de partículas. Como nossos estudos aqui, né, irmão, que começou nessa faixa aqui de 2015 e ele vai lá até 2037 também, com a superlua azul e a colisão do cometa Pops. Entendeu, irmãos? Essa correlação então com esse CERN, que tem ali seu planejamento também para até 2035 alcançar a fase final dessa chave da passagem da antimatéria. Eu sei que você sabe mais, mas sobre a antimatéria, sobre esses buracos negros, essas dimensões que estão sendo abertas para essas entidades, tem outras potestades que falam ali em Efésio. Você dá uma olhada lá no meu vídeo no canal. Dá uma olhada aqui no meu vídeo no canal, irmão, falando sobre CERN e o setembro de 2015. Você vem aqui no canal, você vai ter aqui no Envios Mais Famosos. CERN abriu o portal dos infernos 23 de setembro de 2015. Irmãos, quando eu lancei o vídeo ali, 3 anos atrás, em 2015, é quando então começa todo o desencantear dessas situações que vem acontecendo. Se é florescer dessa nova era. A eclosão desse novo mundo. O LHC que tem aqui a Alice, um colisor. Lembra da Alice no País das Maravilhas, que vai para outra dimensão? Isso aí tem a ver, irmãos. Então, 2015, com esse CERN acelerando as partículas na velocidade da luz, nesse momento crítico aqui da história, irmãos, a gente acompanhou. A gente também tivemos uma estrela de Belém, que passou depois de 2.000 anos. A estrela de Belém reapareceu também em 2015. Como você pode acompanhar nesse gráfico aqui, ó. A estrela de Belém, ela aparece ali em Abrão, depois ela aparece ali no nascimento de Cristo. Ela aparece aqui, irmão, ó, dia 30 de julho de 2015, aparece a estrela de Belém. Acredite, irmão, ó. Aqui você pode ver aqui, irmão, ó. Estrela de Belém pode ter sido fenômeno parecido com o que ocorreu nos céus de hoje. Nossa, 2015, ó. De 30/6. A estrela de Belém aparece depois de 2.000 anos. Estrela de Belém. Será que a estrela de Belém está de volta? Será que a estrela de Belém está de volta? A estrela de Belém brilhará novamente 2.000 anos depois. 2.000 anos atrás, dia 30/6. Então reapareceu a estrela de Belém, que foi esse grande aviso também para 2015, naquele momento, naquele setembro profético, irmãos, que é ali Vênus, Hércules, da constelação de Leão, Vênus, que elas se encontram, formando então essa estrela aqui que encaminhou os reis magos vindo do Oriente. O que está acontecendo de novo, né? Os magos vindo do Oriente novamente. E para fechar aqui, irmãos, esse setembro também, que interessante, hein? Esses acontecimentos aqui. Para fechar setembro, nós tivemos o asteroide de Caveira, que ele passou aqui em 2015 e depois ele vai passar de novo lá em 2018. A gente vai acompanhar. Vou dar uma olhada nesse 2015 aqui, ó, para fechar esse 2015 profético, para a gente passar para 2016 aqui. Aqui você pode ver as imagens desse asteroide de Caveira 2015 e depois ele passa em 2017. No dia 31 de outubro de 2015, a NASA anunciou a passagem pela órbita terrestre de um asteroide em forma de caveira. Ou seja, ele passa naquele momento ali também. Depois ele volta em 2017, também ali meio que no fim do ano, e parece que em 2027 é provável que o asteroide de Caveira volte novamente, irmãos.
Então olha aqui então, irmãos, você pode ver ali que a gente vai começar aqui como estava o mapa da guerra na Síria quando começa aquela tretagem de 2014 2015. Como estava o mapa até chegar no ápice ali, que foi a super lua de sangue do dia 28, quando a Rússia vai intervir, quando a Rússia interfere. Entendeu, irmãos? Então a gente começa da primeira lua aqui e a gente vai até a última. Vai pra você ver aqui o Estado Islâmico, como que tava. Aqui você vai acompanhar aqui o Estado Islâmico, você vai acompanhar aqui os curdos. Irmãos, os americanos não estavam apoiando os curdos ainda. Você vai ver aqui a oposição, né? E quem apoiava, como Israel, Arábia Saudita, Catar, Turquia, Inglaterra, os países que apoiam, né, apoiavam os rebeldes, tentavam derrubar o Bashar al-Assad, e o grupo pró-governo, que é o vermelho, que é o Assad. E você pode ver aqui que tem o Irã e tem o Iraque, que aí tá um apoio aqui naquele momento crítico, que foi nessa 2014, 2015, então que foi o auge do Império do Estado Islâmico, e que quando chega ali em setembro, ele tá praticamente sufocado, praticamente caído, quando a Rússia interveio. Então, olha só, quando ainda no começo ainda tinha uns pedaços ainda, bastante ainda da Terra. Vamos ver a evolução desde a primeira lua até a última lua dessa tretagem, irmãos, nessa guerra treinando do mapa na Síria. Aqui então. Aqui nós vamos passando para maio. Você vai vendo aqui que o Estado Islâmico vai ganhando cada vez mais terreno treinando da Síria, o seu programado califado, né? Aqui ainda consegue ficar uma grande cidade aqui na beira do rio Eufrates, do exército da Síria, consegue resistir, e resistiu por 3 anos até que eles voltaram. Você vê o Estado Islâmico continua. Você repare aqui, irmãos, que o Estado Islâmico ele agora tem até fronteira, ele tem até fronteira com a Turquia. E repara aqui que os Estados Unidos então entra junto com os curdos, e os curdos começam a ganhar terreno do Estado Islâmico na região aqui em cima, mas o Estado Islâmico continua avançando rumo à capital de Damasco, conforme vai chegando meados de 2015 já, passado as 3 luas de sangue, faltando a última. Então quando chega em setembro a gente vai observar ali, agora entra a Rússia na jogada. Então agora sim, irmãos, a Rússia entra, interfere na Síria. Olha como que o Estado Islâmico já estava aqui, ó, fechando o cerco contra o Damasco. Olha como que tinha poucas cidades aqui, o governo da Síria, Bashar al-Assad, estava acuado, praticamente derrotado. Os rebeldes também, com bastante força, que os Estados Unidos e a Arábia Saudita ainda apoiando. Irmãos, para você ver então como que estava esse momento, então, desde lá do começo, irmãos, até aqui, nesse momento que chegamos, então, quando a Rússia intervém na Síria, e a gente vai continuar nos próximos estudos para frente, a gente vai continuar acompanhando esses eclipses passando e desenrolar ter essa guerra agora, porque agora a Rússia e a Síria eles começam a derrotar esse Estado Islâmico. E presta atenção nessa passagem aqui, que é por onde a Turquia vai entrar, onde o Império Otomano vai começar a aumentar novamente, que o Estado Islâmico aqui tem a fronteira com a Turquia, e a Turquia tem os negócios ali com o Estado Islâmico, no momento ali, meio obscuro, né, como que se diz ali no mercado negro. Daí, com essa transformação que eles viram, né, que depois que o Trump assumiu, o Estado Islâmico então perdeu força, e a Turquia então fez a reviravolta e invadiu o Estado Islâmico ali, e muitos do Estado Islâmico foram pro lado da Turquia, daqueles rebeldes ali, que é na onde então a Turquia vai ser protagonista dos próximos eventos, essa região aqui, irmãos, prestamos atenção. E o desenvolvimento aqui também, que até Israel vai começar a vir nessa região dos curdos aqui, como a gente estudou, irmãos. Aqui, né, como tava no começo, e agora aqui, irmãos, para você ver de uma lua a outra, como que foi então o auge do Império do Estado Islâmico até essa superlua, até a interversão que a gente viu, irmãos, interessante, hein? É isso aí então, pessoal. Então vamos agora para 2016 e vamos ver desenrolar para chegar em 2019 logo aí desse estudo. Olha que interessante esse vídeo aí, irmãos. Digno, né?
Entre o estudo aí, irmãos. O setembro que mutou, o desenrolar de tudo, setembro que mutou a nova era da humanidade, irmãos. Esse sinal que aconteceu, os próximos que findam e que virão e que estão acontecendo. Chegando lá na super lua azul de sangue novamente em 2037, irmãos. Um abraço. Esqueça de deixar o like no vídeo e compartilhar o conhecimento, irmãos. Um abraço. Eu alucinei aqui. Chegamos agora então a 2016 e nós tivemos as Olimpíadas no Rio. Para começar aqui nós temos em 9 de março, nós temos o terremoto em Samoa, que foi no mesmo dia do eclipse retrógrado. Você vai entender porque o eclipse retrógrado, o eclipse total do Sol, dia 9 de março, exatamente no mesmo dia do terremoto.